Hoje vamos apresentar a nova funcionalidade de administração de agendas do XRP. Nós temos aqui um novo menu onde se pode fazer a gestão das agendas. Então aqui a gente vai criar agendas, tem duas aqui já criadas. Podemos até criar uma nova para mostrar. Então essa daqui vamos chamar de atendimento odontológico, por exemplo. Aí você pode ter uma descrição: dentista, doutor X, bate-se o nome da pessoa aqui, né? E aí nós temos a possibilidade de automaticamente ser emitido um e-mail na véspera para confirmação dos compromissos, né, das marcações, e também a possibilidade de se escolher como é que funciona essa disponibilização de horários à frente. Então, nessa opção aqui nós temos a agenda sempre aberta para o mês atual e o mês seguinte, né? E quando chega no primeiro dia do outro mês, ele vai abrir a agenda um mês à frente. Certo? Então vamos salvar aqui. E aí uma outra coisa muito interessante que nós temos é a possibilidade de definir a grade de horários. Então digamos que a pessoa, o nosso dentista, ele trabalhe de 9, então nós vamos colocar aqui primeiro horário 9, o último horário seria, digamos, ao meio-dia, quando ele para almoçar, certo? E aí o intervalo entre os horários, digamos que seja de 1 hora, 60 minutos. E então vai ter um horário às 9, outro às 10, outro às 11 e o último horário ao meio-dia. E a duração de cada horário, digamos que seja de 50 minutos, que vai dar 10 minutos entre um horário e outro para ele descansar, certo? Então nós temos aqui os dias da semana, a gente deixa marcado aqui todo dia de quinta a sexta, por exemplo, de segunda a sexta. Pronto, então nós temos aqui nosso primeiro intervalo. E aí a gente pode criar um segundo intervalo, vamos criar ele aqui. Incluir grade. E o segundo intervalo seria então das 14, por exemplo, até as 18. Mesma coisa, de 60 minutos de duração, 60 minutos entre cada horário e 50 minutos de duração. Certo? Sendo que, digamos que na sexta-feira, não exista esse segundo horário, certo? Só ele vai parar de trabalhar na hora do almoço. Ok, então criamos aqui a grade para atendimento odontológico. Basicamente isso. Aí a pessoa clica aqui em agenda e aqui ela pode escolher qual a agenda que ela vai marcar um compromisso. A gente vai escolher essa do atendimento odontológico, certo? Então a gente pode observar que já está criado aqui o mês atual e o mês seguinte, como tinha sido especificado. Aqui nós estamos no sábado, hoje não tem nenhum horário, mas digamos que a gente queira marcar um compromisso para segunda-feira, agora dia 14. Então nós teríamos aqui já os horários todos conforme definidos ali, ó, de 9, 10, 11, 12, aí o intervalo e depois 14, 15, 16, 17, 18. Certo? Lembrando que na sexta-feira a gente tinha tirado esse segundo intervalo. Então, clicando aqui, observem que só tem esses horários e termina aqui na sexta-feira. Certo? E aí nós vamos marcar um paciente para esse primeiro horário aqui. Clica-se aqui no mais. Então já vem aqui preenchido qual é a agenda, qual é a data, o horário inicial e a duração. E aí eu vou escolher aqui o paciente, isso é obrigatório, posso colocar uma descrição aqui ou não, e dou um salvar. Pronto, então voltamos aqui para a agenda com esse horário marcado,
certo? Se quiser editar, por exemplo, eu posso clicar aqui. Ah, não é 9 horas não, é 10 horas. Vou salvar, pronto, transferiu para cá. Uma outra coisa que eu poderia fazer, vamos fazer isso aqui no dia 15, é o seguinte. Eu posso pegar um horário e dizer que ele vai durar 500 minutos, por exemplo. Certo? Vou marcar um horário grande. Aí ele lotou até às 18 horas, porque eu escolhi 500 minutos. Se eu botasse um pouco mais, se eu botasse 600 minutos, né, que seria equivalente a 10 horas, ele lotaria o dia inteiro. Aí observem que fica em vermelhinho aqui. Né? Em vermelho são os dias que já estão 100% ocupados. Em verde, os dias que ainda tem horários disponíveis. E em branco aqui, os dias que são realmente... não tem grade para esses dias, né? Não foi informada nenhuma grade. Certo? Uma outra coisa interessante que pode ser feito nesse módulo de agenda é definir um bloqueio. Então, digamos que a gente vai colocar aqui um bloqueio para o feriado de final de ano, certo? Então, nós vamos aqui no administrar, gestão de agenda, vamos escolher a nossa agenda aqui e vamos incluir um bloqueio. Então, o bloqueio você dá data de início e hora de início e data de fim e hora de fim. Então, digamos que o bloqueio ocorrerá desde do meio-dia do dia 23 até... Aí só volta em janeiro, no dia 4 de janeiro, também depois das 12 horas. Não, vamos botar depois das 14, porque seria aquele horário da tarde, certo? Então vou dar aqui um prosseguir. E temos o nosso bloqueio. Então vamos olhar lá na agenda como é que isso ficou. O bloqueio está aqui do dia 23, que a gente tinha feito, né, a partir da tarde, até o dia 4. Esse bloqueio foi feito nesses dias e horários, certo? Beleza. Então a outra coisa que eu ia mostrar é que eu também posso incluir uma marcação informando todos os dados. Então eu vou escolher aqui a agenda odontológica, a data vai ser dia, digamos, vamos colocar ele aqui no dia 12, que é hoje, ao meio-dia e 15, por exemplo. Não existe nada que impeça de fazer isso. Esse dia, embora não exista uma grade para ele, né, ele é um sábado, mas eventualmente pode ser marcado um cliente avulso ou alguma coisa assim nesse dia, certo? Então é isso. Uma última coisa que eu queria mostrar também é a possibilidade de filtrar. Então, se eu escrever aqui, por exemplo, Renato, ele filtra aqui a lista e mostra só os que tem essa palavra Renato. Pode ser útil para quando você tem um número grande de horários, que é localizar um determinado paciente. Certo? Era isso que eu queria mostrar. Obrigado e até a próxima.